Alguém já perdeu o celular aqui? Quem está online também, tem gente de todos os lugares online aí, agora, graças a Deus, já perdeu alguma coisa. Eu já vi que todo mundo aqui já perdeu alguma coisa. E geralmente quando eu perco alguma coisa, antes de procurar eu pergunto para a Má. É sempre assim. Falo, amor, você viu meu celular? Onde você colocou o meu celular? Né? E você sai, quando você perde, né? E você pensa no celular assim, que hoje é um produto caro, né, para se ter no bolso. Aí você começa, cadê meu celular? Quando você se dá conta, sai procurando, pergunta para um. Por exemplo, o culto aqui aconteceu, no final você está emocionado, cumprimentou um, aí o pessoal do servir te atrapalhou na hora da saída ali, o pastor veio te abraçar, se inscreveu para fazer parte do teatro. Na hora que você está indo embora, você entra no carro, mas aí tem que ser, né, do jeito certo. Passou o ticket na máquina, quando sai você fala, o celular. Né? E aí começa. Onde está o meu celular? Procura na bolsa. Aí, olha a bolsa, não está o celular. Olha dentro do carro, será que caiu? Onde será que eu deixei? Será que nós comemos alguma coisa? Ficou lá na igreja. Vamos voltar lá para ver. Vamos lá no teatro lá ver. E aí volta aqui, está fechado o teatro. Liga para um, liga para outro. É terrível perder alguma coisa, né? Impressionante é perder uma coisa dentro de casa. E geralmente a gente perde aquilo que a gente fala assim, isso aqui eu vou guardar muito bem para eu não esquecer. Pronto, perdeu. Eu fui viajar para os Estados Unidos com a Má, e quando eu cheguei lá, a Má falou, fui pegar o carro, né, alugado, e ele falou, cartão de crédito. Eu olhei e falei, você pegou o cartão de crédito? Ela falou, não, esqueci o cartão de crédito. Como que eu faço sem o cartão de crédito para alugar o carro nos Estados Unidos? Como que eu pego o carro? Não tem como. E aí se tornou difícil, a gente ficou desesperado, o que a gente faz? E aí começam a surgir uns ali, né, que, eu alugo, mas vai ter uma taxa, aquele negócio, né, o corromper, né, tentar se aproveitar da nossa situação, mas esquecer é terrível. O problema é que já estava esquecido durante as 8 horas de viagem, durante o tempo que você chegou até o carro, mas só quando você se deu conta que faltava alguma coisa que você foi procurar. Perder alguma coisa é complicado. Agora, imagina só perder um filho. Está na feira, mercadão municipal, e aí você está ali com a criança, aí a banca da fruta. Quer experimentar a fruta? Aí você começa a experimentar a fruta. Cadê? Cadê o filho? Nessa mesma viagem do cartão, a Má foi comprar um sorvete para o Israel, né? E ele era pequenininho. E a Má foi lá comprar o sorvete para o Israel e estava com ele aqui do lado. Aí ela foi contar as moedas para pagar o sorvete. Eu vi de longe o Israel e fez assim, vem aqui, filho. E ele veio correndo, a Má não viu. Foi um pouco de maldade sim, igreja. Perdão, amor. Foi um pouco, porque eu percebi uma chance ali de dar um susto na Má. Chamei e fiquei com o Israel aqui do lado. Quando a Má voltou o olho e ele não estava lá, ela ficou desesperada. Ela começou, Israel, Israel, no meio do parque. Israel, Israel. E aí eu percebi o desespero. Eu falei, nossa, por que eu fiz isso? Como que eu vou explicar, né? Eu falei, a palavra de Deus diz... O que foi? Como é que eu vou falar sobre isso, né? E Jesus, né? Perdi. Pronto, vamos voltar à pregação agora. E aí, olha só, eu cheguei, estava aqui com Israel ali, e o Israel estava, né, ali do meu lado ali, eu falei assim, eu vou contar com a sorte do Israel não contar que eu chamei ele. Tem tanto pecado aqui nesse conto, né? Mas sabe, a minha infância está aqui ainda, de vez em quando vaza. E aí eu estava ali assim com Israel, aí eu fiz, Mô, está aqui. Aí ela veio daquele jeito, sabe quando você perde a criança? Ela foi desabafar. Ela chegou para Israel e falou, nunca mais faça isso, Israel. Aí ele fez, meu pai que me chamou. Eu comecei, Pai nosso que estás nos céus, me guarda, me guia, me protege, perdoa as nossas dívidas. Mas deu certo ali, eu sei que custou um tempo, né, ali, umas 3 semanas a gente voltou ao normal de novo. Mas perder uma criança é algo complicado. Por que eu estou trazendo todo esse contexto aqui para a gente começar a nossa pregação? É porque tem tanta coisa que a gente perde pelo caminho que a gente nem nota. E a história que eu vou falar sobre, né, agora é a história da infância de Jesus retratada por Lucas. Ninguém retrata a história de Jesus como Lucas retratou.
Lucas ele retrata tão bem porque é um historiador, ele quer realmente deixar tudo nos mínimos detalhes. Então você vai ver ali uma história que, por exemplo, a história da infância de Jesus, que é pouquíssimo retratada, e me chama a atenção não ter retratos da história de Jesus, porque a infância é o que mais nós retratamos dos nossos filhos, né? Mas ali não tem, pouquíssima história, mas Lucas retratou esse episódio. Então tem 3 episódios praticamente da história de Jesus. Entre um deles, José e Maria perderam Jesus no templo, né? Acontece com as melhores famílias, né? Sem julgamento, igreja, pelo amor de Deus. Quem julgou já pede perdão aí, né? No final tem um sacrifício no altar aqui para perdão do julgamento de José e Maria aqui. Eu vou ler Lucas capítulo 2, do verso 41 em diante. Diz assim: todos os anos, seus pais, José e Maria, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, ele e Jesus, de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando eles que Jesus estava com os companheiros de viagem, com os familiares, caminharam o dia todo. E então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Vou contar a questão histórica aqui, o contexto. Existem algumas festas que são obrigatórias. Mas como a população foi crescendo e os entornos de Jerusalém foram crescendo, a festa mais importante era a Pessach, que é a Páscoa. Shavuot, Sucote, festa dos tabernáculos, Pentecostes, essa você podia até faltar, mas Páscoa não. E além disso, Páscoa você tinha que ir levar o seu sacrifício. Era como uma remissão anual. A oferta ali tem 2 sentidos. Eu estou aqui em remissão dos meus pecados, então eu tinha que fazer um sacrifício no templo, e também agradecer em memória da libertação do povo de Deus do Antigo Egito. Então, ir na Páscoa era obrigatório. Não tem como faltar na Páscoa. Só que o único que era obrigado a estar na Páscoa era o homem. Você vê que a família de Jesus tem uma questão até importante aqui. Eles reúnem toda a família e vão toda a família. Era comum também fazerem caravanas para poder fazer uma romagem até o local da peregrinação. Outro dia, passando na Dutra, em São Paulo, vi uma romagem até a Nossa Senhora de Aparecida, que é um lugar ali onde as pessoas fazem romagem no dia 12 de outubro. Aí você vê todos aqueles peregrinos, é algo de fé, cantando, é a mesma coisa, muito parecido. Todos pegavam ali e saíam de Nazaré, que era a cidade de Jesus, e iam peregrinando em grupo. E por que em grupo? Porque nós estamos falando de 120 quilômetros mais ou menos, o que dava 3 dias de viagem. Facinho, né? 3 dias de viagem. E essa viagem sozinho, pai, mãe e filho, perigosíssimo. Tinha alguns saqueadores que tem até hoje, que ficam no meio dos caminhos saqueando. Até hoje tem. Até hoje tem. Se você transita entre Israel e Jordânia, hoje eles saqueiam os ônibus. É comum isso, né? Isso quando nós estávamos saindo de Jerusalém para a Jordânia, tinha esses saqueadores. Eles falavam, olha, vamos passar rápido, tem que tomar prudência aqui, tem que ser um ônibus cadastrado, tem uma série de questões, porque é perigoso. Imagina na época, 3 dias andando. E era uma época que juntava todos. Lembrando que José e Maria era uma família pobre. Eu vou repetir isso de novo, porque tem uns extraordinários ungidos por aí, que dizem que Jesus era rico. Era tão rico que morava em Nazaré. Nazaré é um vilarejo de pessoas pobres, necessitadas. A profissão de José não é uma profissão incrível, é uma profissão de carpinteiro. É uma profissão simples. Nazaré é uma cidadezinha que tem uns milhares de habitantes ali, 30, 20 mil habitantes nessa proporção de ainda as pessoas que estão ao entorno, mas alguns historiadores dizem que tinha centenas de pessoas, um vilarejo. Então aquele vilarejo se unia, Emaús se unia, Belém se unia, que era uma cidade um pouco maior, Jericó, que era uma cidade um pouco maior, mas nem se comparava a Jerusalém. E iam pelo caminho, só que nesse caminho eles iam cantando.
Tem uma prática tradicional que eram os hinos de romagem, ou salmos de romagem, conhecido também como salmos dos degraus. E eles iam cantando pelo caminho. O clima era de festa, era de alegria, era de empolgação, como um dia que você vai fazer uma viagem, que você chega todo animado, que você, sabe, aquele dia que você vai fazer um percurso, uma trilha para quem gosta, um dia que vocês vão fazer uma excursão, um acampamento, não sei, algum dia que é de muita alegria, de grupo, e eles iam naquele grupo cantando. Por exemplo, os salmos dos degraus, por exemplo, o Salmo 121, 122, 126, quer ver um? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um hino. Tem um outro que eram hinos que representavam essa libertação também do cativeiro babilônico. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Esses hinos eram entoados no meio desse percurso e todos se alegravam, todos cantando, então a empolgação era alta. E eles, sabe, tem um outro que eu gosto muito, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. No final vai dizer o seguinte: ó Jerusalém, os nossos pés já estão à sua porta, porque são hinos que trazem essa premissa desses caminhos. Eles iam cantando todos juntos, numa voz. Você já consegue imaginar o clima. Mas quando você chega em Jerusalém, você não está falando, imagina alguém que mora em Nazaré, as casinhas pequenas, a sinagoga do bairro pequenininha, e quando eles chegam em Jerusalém, é tudo gigantesco, é tudo extraordinário. Os portais, a segurança, nós estamos falando de milhares de pessoas de todos os lugares, de todos os vilarejos, de todas as cidadezinhas ao redor, ali dentro, um comércio absurdo. Além disso, o templo, nós estamos falando do templo de Herodes, o templo que era muito maior do que o templo de Salomão, era ouro para todo lugar, era profetas, eram sacerdotes, todos os ortodoxos estavam ali, a movimentação na cidade. Imagina José, Maria e Jesus ali, é deslumbrante. Um menino de 12 anos como Jesus tinha, um menino, eu gosto, né, o menino Jesus, e todo mundo está eufórico, é compra, vamos para o templo. Agora, por que eu disse que a família de Jesus era pobre? Era pobre porque, se você ver no sacrifício de Jesus, José e Maria trazem 2 pombinhos, o que mostra a condição financeira deles. Provavelmente aqui não era diferente, até porque caminharam todo 120 quilômetros com um bezerro, com uma ovelha, provavelmente um pombinho, ou até levaram o dinheiro para comprar no local. Essa é Jerusalém. Se hoje Jerusalém ele já tem o seu impacto, né, visual, que nós temos o Dome of Rock, né, que é a cúpula dourada, aquilo é muito grandioso, né, um dos lugares mais fotografados no mundo, é aquele espaço. Imagina na época, para quem não tinha nem acesso a fotos de internet, chegar numa cidade que é maior, mais luxuosa, mais grandiosa do que é hoje. Consegue imaginar o que nós estamos falando? A grandeza da religião estava ali, e eles chegam. São 7 dias de festa, mas não dá para se sustentar 7 dias em Jerusalém, é caríssimo. Eles vão ficar alguns dias, próximo ao final eles vão ter que retornar. Ali eles vão cumprir o seu sacrifício, e para entrar no templo tem que custear, tem que pagar, né? Tem que dar o sacrifício, aí você acessa. O acesso é através do sacrifício. Então eles fazem todos os seus rituais, passam aquele tempo ali em Jerusalém, fazem os seus cultos, e aí é lógico, né, toda aquela movimentação, aqueles cantos, aí tem os cantos do templo, e os cantos do templo são diversos outros salmos, que vão ali, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, aquele que chora a noite toda, vai sorrir pela manhã, e esses são os cantos. E eles cantam, assim como um grande culto, que você está no culto e fica emocionado, e canta, e chora, e ora por um milagre, aí tem um testemunho, e aí tem as câmeras, os ministérios, e todo mundo está ali na sua função, na grande movimentação da vida. Mas chega uma hora que a festa ali acaba para eles, eles precisam ir embora, e quem já foi com caravana sabe, é quinta-feira 8 horas, quinta-feira 8 horas. E muitas vezes em caravana conte os adultos, os pais que se virem com as crianças, porque tem que ser rápido. Está todo mundo lá e vamos embora, volta para Nazaré, a caravana tem que ir embora. Todo mundo se reúne, se prepara e começa a voltar para Nazaré. Pronto, começa a voltar para Nazaré. Você sabe como que é quando você está empolgado com alguma coisa, né? Por exemplo, uma mulher que fica grávida.
Uma mulher está grávida. Sobre o que ela fala? Ela fala sobre gravidez. Pode pegar, se não tem o aplicativo do Baby Center no celular. Tem o aplicativo, tem a tabela, tem o dia, ela quer ver roupinha, ela vai no shopping. Qual é a vitrine que ela olha? A vitrine dos bebês. Carrinho, só tem um carrinho que ela quer. É o carrinho do bebê. O quarto, qual que é o quarto que ela está pensando em decorar? É do bebê, ela só fala sobre isso. Quando você, por exemplo, ganha alguma coisa nova, só fala sobre isso. Quando você quer algo novo, só fala sobre isso. Quando a gente vive um momento de empolgação, a gente concentra todas as nossas energias ali. Como você acha que José e Maria estavam voltando da grande festa da Páscoa? Empolgados, cheios de alegria. Você viu o que aconteceu lá na Páscoa? Meu Deus, quando começaram a cantar os levitas, todos se emocionaram, aquele choro, aquelas milhares de vozes cantando, e aí todos ficaram emocionados, arrepiou, e todo mundo arrepiado, gente foi para o chão de emoção, os sacrifícios, nossa, mas você viu? Tal pessoa nem foi, né? Nossa, o que aconteceu? Será que não foi? Será que aconteceu alguma coisa errada? É o natural. Você viu? Eu imagino a Maria chegando e falando: olha, Ruth, o vestido que eu comprei lá em Jerusalém, sua última peça. Ah, eu comprei um igual. Ah, então me enganaram, né? Mas está todo mundo falando sobre o que aconteceu lá. São dias de viagem. Agora, o que mais me assusta é que eles passaram um dia inteiro caminhando sem Jesus. Isso é muito assustador. Um dia inteiro empolgados, embriagados por uma festa chamada Páscoa, impactados com a luxúria do templo, impactados com o ritual da religião, impactados com os sacerdotes, impactados com aquilo que aconteceu no meio externo, do lado de fora, e passaram um dia inteiro sem o próprio filho, não sem Jesus agora, sem o próprio filho. Entendeu? Alguém aqui perderia o filho por um dia inteiro voltando para casa? Agora aquele julgamento do começo fez sentido. Um dia inteiro? Que bebida eles beberam? O que embriagou eles de tal maneira que o filho se tornou um segundo plano dentro dessa história? Não consigo entender. Me faz raciocinar e pensar que existem situações que se tornam mais importantes do que aquilo que de fato deveria ser. No meio do caminho eles está anoitecendo. José! Oi, Maria. Jesus está com você? Não, achei que estava com você. Um dia inteiro? Não, não está, deve estar com o pessoal lá atrás. Não, volta lá atrás para ver. Jesus está aí com vocês? Não, Jesus não está aqui não, achei que estava aí na frente. Ele deve estar lá com as crianças. Jesus está aí? Não, não está aí. Jesus também não. E lá atrás não está? Jesus não está aqui com a gente. Cadê Jesus? Jesus sumiu. Nós perdemos Jesus pelo caminho. Olha o tema da mensagem: perdendo Jesus pelo caminho. O lugar mais fácil para perder Jesus é dentro da igreja. Não tem lugar mais fácil, não tem lugar mais fácil do que a igreja para perder Jesus. Porque é tanto ritual, é tanto dogma, é tanto sistema, é tanto mecanismo, é tanta instituição, que Jesus a gente não sabe nem onde está. Alguém pergunta: Jesus está aí? Você fala: está com o pastor ali. Achei que Jesus estava no outro grupo. Achei que Jesus estava lá no servir. Já Jesus está lá com as crianças. Então eu estou tranquilo, se Jesus está aqui no nosso meio, está tudo bem. Perder Jesus no meio da religião é a coisa mais fácil que tem. Até porque nós achamos que estamos com Ele e nem percebemos que Ele já não está mais entre nós. Até porque eu estou fazendo algo para Ele,
até porque nós estamos felizes, até porque nós estamos emocionados, até porque tudo foi maravilhoso, até porque estamos voltando para casa, até porque a religião está me satisfazendo, está preenchendo meu coração, a palavra foi de vitória, eu estou arrepiado, eu estou emocionado, Jesus está comigo. Aquilo que você sente não traz nenhum tipo de sinal de que Jesus está com você, até porque o coração do homem é o mais enganoso possível. Quando ele diz o coração do homem é enganoso, ele não está dizendo que o coração do homem é enganoso, ele está dizendo, entre todas as coisas, o mais enganoso de todos é o coração do homem. Então eu senti que Deus falou comigo, agora faça o seguinte, rasgue tudo isso, jogue fora o que você sentiu e fala, o que será que Deus quer comigo mesmo? Porque se eu sentir, eu tenho que pensar 2 ou 3 vezes. Se alguém falar para você, pense uma, se você sentir, pense 2. Porque se passou pelo sentimento, pode ser que seu filtro esteja bagunçado. Jesus está comigo, sabe por quê? Porque eu estou andando com aquela galera, gente boa, de oração. Ele está com a intercessão, Jesus. No pastoreio é o lugar mais fácil possível para perder Jesus. Nossa, mas como a gente se perde como pastor? Eu tenho que pregar, eu tenho que montar as coisas aqui, a gente tem que fazer, a igreja tem as questões para pagar, tem isso aqui para pagar o teatro, tem que acertar as coisas, a gente tem que fazer aqui, comprar equipamento, tem que melhorar isso aqui, quebrou uma outra coisa, vai ter um imprevisto, tem que abrir o CNPJ, então eu vou ver, eu estou lá, agora nós estamos tudo ok, e Jesus? Cadê? Perde Jesus no ministério, tem marido que perdeu Jesus já faz tempo. Tem mulher que já perdeu Jesus faz tempo, está só ela e o marido caminhando juntos. Tem família que já perdeu Jesus faz tempo, só está caminhando alegre, achando que realmente está com Ele, mas não está, ele está perdido em algum lugar. Tem gente que perdeu Jesus nos seus planos e sonhos. Tem gente que perdeu Jesus na riqueza, começou a prosperar, agora Deus está me abençoando, agora eu estou com Jesus aqui comigo, mas já nem sabe mais quem Ele é, acha que Ele está ali no meio do grupo. Acho que tem uma frase do Billy Graham que tem soado esses tempos aqui, eu lembrei dessa frase, eu acho que é bom trazê-la aqui, né? A irmã que perguntou para ele, falou, pastor, eu não estou encontrando a igreja perfeita, não encontro, já rodei todas, eu não encontro. A Billy Graham disse para ela assim, o dia que você encontrar, não entre nela, porque senão ela deixa de ser perfeita. Talvez a gente não encontre, né, esse Jesus nas igrejas, talvez porque falte em nós. A gente pega, eu vou encontrar Jesus aonde? Talvez na Assembleia de Deus eu encontrei Jesus. Ali, achei Jesus na Assembleia de Deus, ali do meu bairro. Ali, aí você começa e fala, pessoal, aqui não é muito bom assim não. Parece que não tem Jesus aqui. Vou para outra igreja, vou para quadrangular global, eu vou lá. Porque lá sim eu vou encontrar Jesus. Não, agora eu vou para uma batista. Chega do Pentecoste, vou para uma igreja tradicional, agora eu vou lá na igreja tradicional, aí Jesus está na igreja tradicional, estava bom, até o pastor falar algumas coisas lá, um pouco frio demais, né? Agora vou tentar uma presbiteriana, né? Aí é menos 6 graus, né? Se a batista já era 0 graus, a presbiteriana é menos 6, sentou lá na presbiteriana, aí a liturgia do culto, aí, Jesus, agora sim encontrei Jesus, Jesus está nessa seriedade aqui, daqui a pouco, não está tão bom assim não. Não, eu vou voltar para uma igreja agora de célula, hein? Eu vou voltar para alguma letra e algum número com 12 aí, para poder ver se eu encontro Jesus ali, né? E aí eu estou lá, cadê Jesus? Só você não encontra Jesus porque Jesus não está com você. Porque quem está com Jesus pode estar até no G12, até no H12, até na Assembleia, até no inferno. Se ele tem Jesus, ele está aqui, ó. Eu posso estar no meio do maior inferno, vivendo a maior dificuldade, se Jesus está em mim, eu estou com Ele. Se te falta Jesus, você pode estar no maior lugar santificado possível, até em cima de um grande altar, você vai estar sem Ele, sem nada, porque é você que precisa ter Ele dentro de si. O que me chama a atenção é que carregaram todo esse um dia de viagem e cadê Jesus? Nem perceberam. Mas uma hora perceberam. O que foi essa percepção? É lógico que aqui eu penso na minha história, né? Eu já me afastei de pessoas
por causa da religião. Já me embriaguei na religião. Já busquei palco por causa de religião. Eu queria ser amado, ser abraçado, aplaudido. Alguém me ama, alguém me escuta. Esse era o desejo. Achando que eu estava com Jesus ali no caminho. Eu me perdi dele fazia tempo. Eu tinha desprezado as pessoas que eu mais amava. Amigos que no meio do percurso caíram, fraquejaram. Eu deixei, falei, vou seguir, eu estou com Jesus aqui no caminho. Deixa ele para lá. Pode subir, Luca, por favor. Olha só. Caminharam um dia sem perceber. Quando perceberam, viram que tinha algo faltando e correram buscar Jesus outra vez. A percepção sempre vem através de uma dor. Um dia, meu filho me perguntou assim: pai, para onde vai a dor quando nós não estamos sentindo? Eu falei, filho, eu vou fazer o mestrado e aí eu te explico, porque eu não sei. Para onde vai a dor quando você não está sentindo? Onde que ela vai? Para que lugar que ela vai? Peraí, mas ela estava doendo, estava gritando de dor. Para onde ela foi? A dor ela é tão importante, e eu escuto isso todos os dias em terapia. Por que existe a dor? Se Cristo levou todas as dores sobre si, por que ainda eu tenho dores? Por que existe sofrimento? Por que existe ainda o mal? E essa resposta lá parece simples, mas não é. Parece complexa, mas também não é. Só quem sentiu a dor sabe o propósito dela. A percepção de perder Jesus é a percepção da ausência, da dor, da falta. Nosso filho, a dor tomou conta. E é só a dor que faz com que eles virem o caminho. Fala, agora a gente precisa voltar e buscar. A percepção da dor me mostra que estamos no caminho errado. A dor cai em si, tem algo faltando. Foi quando nessa caminhada maluca em busca desse neopentecostalismo, dessa loucura espiritualista, que um dia eu me deparei com uma dor extrema, mas extrema, a ponto de eu não ter vontade de viver. E eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Onde eu perdi Jesus? Espera aí, onde foi que eu perdi? Que lugar que eu perdi Jesus? Aí eu lembrei, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aí eu lembrei, lá atrás, quando eu era pequeno, que eu não conhecia essa desgraça de mundo gospel, que eu entrei numa igreja quadrangular na Vila Mazem, tinha um pastor pregando Benedito, faz muitos anos, e eu cheguei lá e tinha umas irmãs em círculo de oração mesmo, cantando, Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E aí eu lembrei que foram aquelas canções que resgataram a minha alma do profundo abismo. E aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu esqueci alguma coisa lá atrás. Eu esqueci, por que eu esqueci? O que eu estou fazendo aqui? Eu caminhei tanto tempo. Tem gente que caminhou 1 ano, tem gente que caminhou 2 anos, tem gente que caminhou 10 anos. Tem gente que nessa caminhada do esquecimento perdeu gente, perdeu pessoa, perdeu amigo, perdeu vontade de viver. Mas a dor, quando lateja, aí você fala, peraí, eu preciso voltar, está doendo, eu preciso voltar, está doendo. Mas tem um bom sinal aqui, dá para voltar e buscar outra vez o primeiro amor. Onde foi que você perdeu Jesus nesse caminho? Onde foi que você perdeu Jesus nessa caminhada? Onde foi que você esqueceu lá atrás? Onde foi que você deixou o brilho dos olhos? Que sentava na mesa com a sua família e era uma alegria. Que você cantava, colocava lá no fone uma música. E você falava, Deus obrigado. Uma música simples.
Perdeu onde no trabalho? Está difícil. Tem que pagar as contas, né? Tem tanta coisa para fazer, ou as brigas, ou as decepções, ou a rejeição, ou o trauma. Sinta a dor, não passe por cima. Eu fui abusado, é isso, então a dor está em mim. E por que eu faço com essa dor? C.S. Lewis vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, a dor é o megafone de Deus, chamando a gente ao arrependimento. Eu fui chamado por uma dor e eu falei, eu preciso voltar aonde eu deixei Jesus lá atrás. Onde eu deixei Jesus? Quando à noite eu colocava ali no ouvido uma música, e aí eu ouvia um Cirilo, né, que eu gostava muito, colocava ali no ouvido, eu era adolescente ainda, e eu ouvia lá, sabe, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Faltava também muitas coisas, não tinha compromisso, não tinha que pagar as contas, eu ainda era adolescente, só tinha as minhas dificuldades da adolescência, do adolescer, da minha história, mas ainda assim, eu estava ali com ele, ele estava ali comigo, mas eu cresci, tentei caminhar sozinho, e nesse percurso, eu perdi ele no meio do caminho. E aí eu falei, agora eu vou voltar correndo, para onde quer que ele esteja, eu vou buscar ele em algum lugar que eu deixei, e você também tem essa oportunidade hoje, de voltar e buscar. Voltar a ter aquela mesma alegria que você tinha, aquele mesmo prazer que você tinha, sentir aquilo que você sentia, e ter a segurança do verdadeiro evangelho tomando conta de ti. Paulo vai dizer assim, eu me glorio nas minhas dores. Maravilhosa dor, que me fez tomar consciência que eu estava só, que me fez tomar consciência que eu perdi algo muito importante lá atrás, que eu preciso buscar. Alguém aqui já esqueceu Jesus em algum lugar? Já deixou Jesus em alguma parte desse caminhar? Tentou buscar Jesus no templo, no sacrifício, palavras proféticas, revelações, ou mesmo falou, deixa Jesus lá, deixa eu esquecer minhas mágoas, minhas dores, meus traumas. O que eu digo para você hoje, no mesmo momento, é o que o texto diz, eles saíram a buscar, e hoje o megafone de Deus está falando com você. Essa é a sua dor, essa é a sua falha, essa é a sua frustração, essas são as suas lutas da vida. Deixa a voz de Deus ecoar, dizendo para você, volte e busque.